Hoje a gente vai se debruçar sobre uma empresa que está, assim, na boca do mercado, a Caixa Seguridade. Uma empresa que tem dado o que falar, né? Pois é. A história é interessante, os resultados são ótimos, a empresa está crescendo, mas o preço da ação, olha, disparou. Subiu bastante. Subiu tanto que a grande dúvida agora é, com o preço atual na tela, ainda existe uma oportunidade de investimento ou, tipo, o bonde já passou? Uhum. A nossa missão aqui hoje é justamente essa: analisar os números, o histórico e o que se espera para o futuro, para entender se, nesse patamar de preço, faz sentido pensar em um novo aporte. É exatamente esse o ponto. E a gente vai fazer isso usando os próprios dados da companhia e as projeções de mercado, né? Certo. A ideia é conectar os pontos entre o lucro que a empresa gera, que tem sido excelente, e o preço que a ação está sendo negociada na bolsa. Entendi. No fim das contas, o que a gente quer responder é se o preço de hoje oferece alguma folga, sabe? Alguma margem de segurança para quem está pensando em investir agora, ou se o risco já está muito alto. Certo. Então vamos direto aos fatos. Agora, no final de 2025, a ação da Caixa Seguridade está ali na casa dos R$ 16,64. Isso. No ano já subiu uns 17%, que não é pouco, mas o que realmente impressiona é a foto mais ampla. Longo prazo. Exato. Se a gente volta para o começo de 2023, a valorização acumulada chega a quase 140%. É muita coisa. É uma alta muito expressiva. A pergunta que fica é: isso é só euforia do mercado ou tem algum fundamento sólido por trás desse movimento todo? Essa é a pergunta central. E a resposta, na maior parte do tempo, está em um dos princípios mais básicos do mercado de ações. A longo prazo, a cotação segue o lucro. Uhum. Uma empresa pode ter seus altos e baixos no curto prazo por N motivos, mas o que sustenta o valor dela ao longo do tempo é a capacidade de gerar resultado. Certo. E a Caixa Seguridade tem sido um exemplo de livro disso. Desde que abriu capital em 2021, a empresa vem quebrando recordes de lucro, Ano após ano, né? ano após ano. 2022 foi recorde, 2023 foi maior ainda, 2024 outro recorde. E tudo indica que 2025 vai fechar como o melhor ano da história da companhia. Então, quando você coloca o gráfico do lucro líquido ao lado do gráfico da cotação das ações, as duas linhas estão subindo praticamente juntas. Exatamente. Elas dançam a mesma música, sabe? O mercado não é bobo. Aham. Ele vê uma empresa sólida, com resultados crescentes, previsíveis e que ainda por cima distribui uma boa parte desse lucro em forma de dividendos. E isso atrai investidor. Atrai muito, a demanda pelas ações aumenta, o que naturalmente empurra o preço para cima. Então, esses 140% não surgiram do nada. Eles foram construídos sobre uma base muito sólida de crescimento de resultados. Entendi. A história é boa, os números são fortes. Mas, se é assim, por que a gente ouve um tom de cautela quando se fala em comprar a ação agora? Boa pergunta. Pelo que vejo nos nossos estudos, a questão é toda sobre o preço. O indicador preço sobre lucro, por exemplo, está acima de 11. Uhum. Isso é bem mais do que se pagava pela mesma empresa em 2022 ou 2023. Isso me diz que, embora a empresa continue ótima, a ação talvez não esteja mais tão barata, certo? Perfeito. Você tocou no coração do problema. O trabalho do investidor tem duas partes. A primeira é achar empresas excelentes. E a segunda? A segunda, que é tão ou mais difícil, é comprá-las por um preço que faça sentido. E aqui entra o conceito de margem de segurança. Certo. Não adianta nada comprar uma Ferrari se você pagar o preço de duas. O seu risco aumenta absurdamente. A margem de segurança é justamente essa distância entre o que a gente calcula que a empresa vale e o preço que está na etiqueta. Entendi. Se essa distância é pequena ou, pior, negativa, o sinal de alerta acende. E tem outra coisa que me chama a atenção olhando o comportamento do preço. Parece que a ação tem trabalhado dentro de uma faixa bem definida. Sim, tem um range ali, né? Exato. Ela costuma encontrar um piso ali perto dos R$ 13 e um teto próximo dos 17. Com a cotação agora em 16,60, a gente está muito mais perto do teto histórico do que do piso. Sim. Olhando friamente, parece um ponto de entrada mais arriscado. Essa observação é crucial.
Ela mostra que o mercado tem hesitado em pagar mais de R$ 17 por essa ação. Uhum. E isso nos conecta a uma verdade inevitável. Nenhuma empresa, por melhor que seja, cresce em linha reta para sempre. A economia tem ciclos, os mercados amadurecem, a concorrência aumenta. Certo. Por isso, o investidor precisa de disciplina, precisa de um critério objetivo para dizer: até este preço eu compro, a partir daqui eu espero. É para isso que serve a ferramenta do preço-teto. Certo, essa ideia de preço-teto é fundamental. Para quem nunca ouviu falar, como a gente pode explicar de um jeito simples? Não é só um número aleatório que a gente tira da cabeça, imagino. De jeito nenhum. É um cálculo. Basicamente, o preço-teto é o valor máximo que você estaria disposto a pagar por uma ação para obter um retorno mínimo que você mesmo definiu, geralmente através dos dividendos. É uma ferramenta de disciplina, então. Exato. Uma ferramenta que te impede de ser levado pela empolgação do momento. É o erro clássico que muitos investidores cometem. Eu mesmo já cometi no passado, sabe? A gente se apaixona pela história da empresa, pelos resultados e esquece de olhar a etiqueta de preço. Verdade. O preço-teto é o seu guarda-costas contra as compras por impulso. Ótimo, vamos colocar esse guarda-costas para trabalhar, então. Vamos usar as projeções que nossos estudos apontam para 2026 e ver qual seria o preço-teto para a Caixa Seguridade. Vamos lá. No nosso cenário base, o mais provável, a projeção é de um lucro líquido de 4,3 bilhões de reais. E a empresa costuma distribuir quase tudo, com um payout de 92%. Um payout bem alto. Sim, o que isso significa em dividendos por ação? Fazendo a conta, com um lucro de 4,3 bilhões e distribuindo 92% disso, a empresa pagaria cerca de R$ 1,32 de dividendo por cada ação. Ok, 1,32 por ação. E o que esse número representa para um investidor que compra a ação hoje, a R$ 16,64? Esse é o famoso dividend yield projetado. Dividindo o 1,32 pelo preço atual de R$ 16,64, a gente chega a um retorno de 7,9% ao ano. 7,9%? É um retorno interessante, sem dúvida, especialmente para uma empresa dessa qualidade. Mas a análise não para aí. Não para, porque agora a gente precisa comparar esse retorno com o nosso critério mínimo, certo? E aí calcular o preço-teto. Exatamente. Vamos supor que um investidor busque um retorno mínimo de 8% ao ano. Como fica a conta? Agora, o cálculo se inverte. A gente pega o dividendo projetado, que é 1,32, e divide pelo retorno desejado, que é 0,08, né? 8%. Certo. O resultado dessa conta é R$ 16,48. Esse é o nosso preço-teto. Espera aí, então, pelo nosso cenário mais provável, o preço máximo que o investidor disciplinado deveria pagar para ter seu retorno de 8% seria R$ 16,48. Isso. Mas a ação está sendo negociada a R$ 16,64. Exato. Isso quer dizer que a margem de segurança não é só pequena, ela é negativa em 1%. Exatamente. O que é fascinante aqui é como um cálculo relativamente simples joga uma luz tão forte sobre a situação. Verdade. Ele nos diz que, embora a empresa seja fantástica e o dividendo esperado seja bom, o preço de mercado já não apenas reflete, mas até ultrapassou essa expectativa. Para quem busca uma folga, uma segurança no investimento, o sinal amarelo está bem forte. Certo. Mas um cenário nunca conta a história toda. E se a empresa surpreender positivamente? Vamos testar um cenário um pouco mais otimista? Boa. Digamos que o lucro não seja de 4,3 bilhões, mas sim de 4,4 bilhões. O que muda? Com 4,4 bilhões de lucro, o dividendo por ação sobe um pouco, para R$ 1,35. Ok. Mantendo o mesmo critério de 8% de retorno desejado, o preço-teto também sobe, indo para R$ 16,87. Aí já fica acima do preço atual. Fica, mas por pouco. Nesse caso, a cotação atual de R$ 16,64 estaria abaixo do teto, mas a margem de segurança seria de apenas 1%. 1%. Ainda é uma margem muito apertada. Qualquer pequeno soluço na economia ou no resultado da empresa já eliminaria essa folga. E no cenário mais otimista de todos que conseguimos projetar com base nos dados. Digamos que tudo dê certo e o lucro chegue a 4,5 bilhões. Qual seria o resultado? Nesse caso, o dividendo iria para R$ 1,38 por ação.
Aplicando a mesma fórmula, o preço teto alcançaria 17,25. Isso nos daria uma margem de segurança de aproximadamente 3%. Então, a conclusão é bem clara. Mesmo no cenário mais positivo que a gente consegue desenhar, a margem para o novo investimento hoje na Caixa Seguridade é mínima. E isso se torna ainda mais relevante quando a gente olha para o lado e vê outras opções, não é? Com certeza. No mesmo setor de seguros, por exemplo, análises para o BB Seguridade, outra empresa de altíssima qualidade, apontam para margens de segurança potencialmente bem maiores, talvez na casa dos 20% ou 30%. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a decisão do investidor fica mais clara. O trabalho dele é alocar o capital onde ele é melhor remunerado pelo risco que corre. Sim. Entre uma oportunidade com 3% de margem de segurança e outra com, digamos, 25%, ambas sendo empresas excelentes, a balança tende a pender para a segunda opção. Claro. Não é uma crítica à Caixa Seguridade, é uma constatação sobre o preço que o mercado está pedindo por ela hoje. Perfeito. Agora vamos trazer a discussão para algo bem concreto que está para acontecer. Falando em dividendos, tem um pagamento programado para breve, não é? Sim, tem dinheiro novo entrando na conta dos acionistas em breve. A empresa anunciou a distribuição de 35 centavos por ação. Certo. A data com é a data limite para ter ação em carteira e garantir o direito a esse dividendo é 2 de janeiro de 2026. Ok. E o pagamento cai na conta no dia 16 de janeiro de 2026. Um ponto importante para não confundir: esse dividendo que será pago em janeiro de 2026 é referente ao resultado de qual período? Ele já faz parte daquelas nossas projeções? Ótima pergunta para esclarecer. Não, ele não tem a ver com as projeções que fizemos para 2026. Esse dividendo é uma parcela dos lucros que a empresa gerou em 2025. Ah, entendi. É uma prática comum. A empresa fecha o balanço do ano e distribui uma parte do lucro no início do ano seguinte. Para deixar isso bem palpável, vamos a um exemplo. Um investidor que tenha, 883 ações da empresa. Quanto essa pessoa receberia nesse pagamento de janeiro? R$ 309. Ok. É um valor que pode ser usado para o que a pessoa quiser, mas para o investidor, o caminho natural é o reinvestimento, seja na própria empresa ou em outro ativo. E com base na nossa conversa... Exato. Com base em toda a nossa conversa, talvez faça mais sentido usar esse dinheiro em outro ativo que hoje ofereça uma margem de segurança maior. Então, a mensagem para quem está de olho na empresa, talvez pensando em montar uma posição agora, é que a relação risco-retorno pode não ser a mais atrativa do momento. Exatamente. É fundamental separar a análise da empresa da análise do investimento. A empresa é excelente, lucrativa, bem administrada. O investimento, no preço de hoje, parece arriscado. O mercado já precificou todo o sucesso recente e futuro, deixando muito pouca margem para surpresas positivas ou proteção contra imprevistos. Certo, então para amarrar tudo o que discutimos, vamos repassar as conclusões principais. Primeiro, ficou claro que a Caixa Seguridade é uma empresa de alta qualidade com histórico impressionante de lucros crescentes. Segundo, a alta forte no preço das ações não foi um movimento especulativo. Ela foi uma consequência direta desse desempenho operacional fantástico da companhia. O preço seguiu o lucro. Contudo, e aqui está o ponto crucial da nossa análise, o preço atual parece ter se antecipado e já embutido todo esse sucesso. Isso comprimiu a margem de segurança a ponto de ela ser muito baixa ou até negativa para novos aportes, mesmo quando a gente projeta cenários bem otimistas para o futuro. O que nos leva à reflexão final. Uma ótima empresa não é automaticamente um ótimo investimento. A ponte que conecta uma coisa a outra é o preço que você paga. É o preço. A disciplina de calcular um preço teto, de exigir uma margem de segurança, é o que, no fim das contas, protege o patrimônio do investidor e garante o sucesso a longo prazo. É o que impede de pagar caro demais, mesmo por um ativo de primeira linha. Perfeito. E para quem nos acompanha, fica uma provocação para continuar essa reflexão. A gente sabe que o setor de seguros é sensível à economia. Sim, bastante. Que fatores externos, como uma mudança brusca na taxa de juros, que afeta os investimentos das seguradoras, ou novas regulações do governo, poderiam alterar essa trajetória de lucro da Caixa Seguridade e, por consequência, mudar completamente esses cálculos de preço-teto que fizemos hoje. É algo para ficar sempre de olho.
Esse é o resumo sobre a situação atual de investimentos na Caixa Seguridade. A empresa vem de um período de valorização muito forte, impulsionada por lucros recorde, sabe? Mas a grande questão agora é, com o preço da ação lá em cima, ainda é uma boa oportunidade? Primeiro, vamos falar do desempenho recente e do preço. De acordo com nossos estudos, a Caixa Seguridade teve uma alta impressionante, de mais ou menos 140% desde o início de 2023. Isso foi um reflexo direto de anos seguidos de lucro recorde. Atualmente, a cotação está ali por volta de R$ 16,64, o que é um valor já considerado alto e que pede uma análise mais cuidadosa. Segundo, as projeções para 2026 e o que a gente chama de preço-teto. Olha, com uma projeção de lucro de 4,3 bilhões de reais para 2026, o dividendo anual por ação ficaria em torno de R$ 1,32. Isso nos leva a um preço-teto estimado de R$ 16,48. Como o valor de hoje está acima disso, a margem de segurança para novos investimentos já é considerada negativa. E mesmo olhando um cenário mais otimista, com lucros de até 4,5 bilhões, a margem de segurança continua baixíssima, na casa dos 3%. Para você ter uma ideia, estudos sobre a BB Seguridade apontam margens bem maiores. E, por fim, um recado rápido. Tem um dividendo para ser pago em breve. A empresa anunciou um pagamento de 35 centavos por ação que vai cair na conta no dia 16 de janeiro de 2026. Para ter direito, você precisa ter as ações até o dia 2 de janeiro, ok? E é importante lembrar que esse valor é sobre os resultados de 2025. Resumindo, as análises indicam que, apesar da solidez da Caixa Seguridade, o preço atual da ação oferece uma margem de segurança mínima ou até inexistente para novos aportes. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!